Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos e me desculpe, né, a falha técnica pela gravação aí e também pelo microfone que estava cortado. Espero que vocês estejam ouvindo bem. Está todo mundo me ouvindo bem agora? Então tá bom, me desculpa. Eu queria agradecer às empresas que estão conosco, né, a empresa Imagine, do Júlio Souza Júnior, a empresa Luna Green Tech, da Natália Barbosa, a empresa Mindfy, do André Ramos, e também a analista em propriedade industrial, né, licenciada, a professora Lara Guerreira Pires, que está conosco, né, de Portugal. E também vocês aí que estão na assistência, né, que acreditaram no nosso trabalho, e assim estão aqui para passar conosco essa tarde. Eu queria só recapitular com vocês, brevemente, as últimas edições desse evento. Então, esse evento aconteceu na sua primeira edição, no dia 4 de setembro de 2008, na Faculdade de Medicina, e ele foi, por assim dizer, idealizado por mim, enquanto eu estava como assessor na Pró-Reitoria de Graduação, né? A quem eu quero agradecer especialmente a pró-reitora de graduação na época, a atual vice-reitora da UFG, a professora doutora Sandra Mara. O segundo encontro foi realizado no dia 24 de dezembro de 2009, no Centro de Cultura e Eventos. O terceiro encontro no dia 14 de novembro de 2013, no Centro de Cultura e Eventos da UFG também. O quarto encontro no dia 22 de setembro de 2015, realizado também no auditório do Centro de Aulas D. E o quinto encontro, realizado no dia 27 de outubro, no Centro de Aulas D. O sexto encontro aconteceu no dia 5 de dezembro de 2019 no Cine UFG, ou seja, 2 anos atrás, né? E eu queria também agradecer, não podia deixar de ser diferente, né, de agradecer também a professora doutora Cacilda, que está aqui conosco, juntamente com a sua equipe, as alunas e também a Lorena, por fazer parte do projeto Mulheres nas Engenharias, né? Então, eles fizeram essa parte técnica, né, de bastidor, de fazer o registro do projeto no SIGA Extensão. Queremos agradecer, então, aqui de coração todo esse trabalho efetuado por vocês. Agradecer também ao professor Dr. Rodrigo Pinto Lemos, que é o coordenador do MBA em Design Thinking e Inovação, e também o professor Dr. Marcos Lemos Afonso, no qual também nos ajudou com muitas atividades, especialmente para que nós possamos estar aqui hoje. Muito bem, eu gostaria de passar então a palavra agora para a Lara, para conduzir o primeiro trabalho aí dessa primeira parte com as empresas e vocês depois fazerem parte também, fazendo perguntas para eles, né? Ao final do evento teremos também uma lista de presença para vocês assinarem aí, que vai ser indicada pelo chat. Então, sejam todos bem-vindos e muito obrigado pela sua presença. Professor, muito obrigada pelo convite. Boa tarde, pessoal. Eu fico muito feliz de poder participar dos eventos que o professor Getúlio organiza. Essa não é a minha primeira vez, eu acho que desses 7 eu já estive em uns 5 eventos, ou como palestrante ou como participante mesmo. E é sempre um prazer muito grande. Esse adendo que foi feito no nome do evento, colocando a palavra inovação, isso é muito importante e vem valorizar ainda mais nosso evento. A propriedade intelectual, ela é o meio que os empreendedores e empresas possuem para proteger seus negócios. E a gente precisa compreender isso. A API, ela também é um instrumento legal para inventores e autores isolados, que não estão ligados a nenhuma empresa, mas cujo trabalho criativo movimenta o mercado, a cultura e a sociedade. E isso é muito importante. A gente tem que compreender. A propriedade intelectual precisa ser vista como um aliado da inovação, mas não só no aspecto de proteção legal daquilo que acaba de ser desenvolvido ou criado. Todo o ecossistema da propriedade intelectual que une o direito autoral, a propriedade industrial e a proteção sui generis, ela gera um sem número de documentos, os quais servem como referência, base de pesquisa mesmo para novos produtos e serviços. Então, a gente não pode pensar na API só como uma legalidade. Ela é um instrumento de inovação. Eu acredito muito, pessoal, que nós devemos conhecer a história para compreender o presente e para promover melhorias. Então, assim, eu imagino que acredito e trabalho para que todos que trabalham com desenvolvimento e inovação conheçam a propriedade intelectual. Porque só assim a gente consegue, conhecendo, é que a gente consegue aproveitar toda a potencialidade que esse sistema
de registro tem a oferecer para promover a inovação. Então, assim, eu fico muito feliz quando a universidade discute isso, e mais ainda quando a universidade traz personalidades do mundo dos negócios, do ecossistema, do mercado mesmo, para discutir isso na universidade, para mostrar para o público universitário o que é inovação e como a propriedade intelectual está envolvida com isso. Então, agora nessa tarde, a gente vai ouvir a história de 3 empreendedores que são muito inovadores. O primeiro que vai falar com a gente é o André Ramos, da Mindfy. Depois do André, vem o Júlio, da Imagine, e depois a Natália, da Aluna Greentech. Então, André, podemos começar? Pode ativar Só o seu abrindo o microfone. áudio aqui, pronto. Aí, tudo bem. Olá, pessoal, muito obrigado por essa oportunidade. Realmente é um prazer ver a universidade querendo buscar cada vez mais o relacionamento com as empresas, porque eu não sei se... vou já começando a minha história, eu fui um dos primeiros a serem incubados pelo SEI da UFG, que na verdade chamava-se ProINE, né, o programa de incubação de vocês. E na época eu fiquei muito lisonjeado por ser um dos primeiros, né, a entrar no programa, mas a gente tinha muita dificuldade de fazer as coisas, porque tudo era novo. Tudo você tem que começar e desbravar. Como é que faz um relacionamento com o professor? Como é que faz o relacionamento com o instituto? Como é que é legal? A outra pergunta, será que o professor pode se relacionar com a empresa? Né? Era uma pergunta que era recorrente. Então, acaba que isso é tanta barreira que existia, que dificultou de sobremaneira a nossa jornada empreendedora, né? Então, assim, dá orgulho de ver que hoje o movimento inverso acontece. A gente não tem que bater na porta da universidade, a universidade bate na nossa porta, querendo aproximar de alguma forma, né? Não necessariamente investindo dinheiro, mas trocando experiência, também pode ser investindo dinheiro, pode ser fazendo cooperação. Então, isso é muito bom. Parabéns a vocês por o evento, parabéns a todos que estão aqui assistindo, porque isso é muito relevante de fato. Bom, vamos lá então, né? Eu tenho 15 minutos, é isso? Só para confirmar? Desculpa, meu microfone travou aqui. É isso mesmo, André. Tá ótimo. Então, vamos lá. A Mindfy, pessoal, ela é uma empresa que surgiu da universidade. Na verdade, é o seguinte, eu vou voltar a minha história um pouquinho só para fazer um adendo aqui. Eu imagino que a maioria dos ouvintes sejam alunos, né? Tá correto, né? A maioria são alunos, perfeito. Na iniciação científica começou essa jornada. Na verdade, começou antes. Eu fui prestar vestibular e não sabia o que fazer. O primeiro ponto era esse. Eu não sabia se ia para o lado da medicina ou se ia para o lado da engenharia, porque eu gostava das duas coisas. Aí, para resolver dirimir essa dúvida minha, eu falei, vou pelo caminho correto. Vou contratar uma psicóloga e fazer um teste vocacional como manda o figurino. E aí, quando a psicóloga, depois de várias sessões, me entregou o relatório, ela falou assim, André, tem uma notícia boa e uma ruim para te dar. A ruim é que eu não consegui te ajudar em nada. E a boa é que você vai dar certo em qualquer coisa que você for fazer nessas áreas que você está planejando. Porque ela percebeu pelos testes que eu tinha realmente afinidade tanto com a área de engenharias quanto da área médica, né? Então ela falou, André, essa aí é uma questão de escolha. Aí eu falei, pô, não me ajudou nada, mas no final eu fui, prestei o vestibular. No último dia, eu marquei o xizinho lá para engenharia, para no vestibular. Então foi no último dia mesmo, eu ainda estava com essa dúvida do que ia fazer, e prestei para engenharia. Passei na PUC no primeiro momento, depois eu fiz um mestrado na Unicamp também, na área, só que esse mestrado, ele decorreu de um início bem incipiente na área de iniciação científica, porque como eu tinha essa pegada de engenharia e saúde, eu falei assim, eu quero exercitar isso. Então, eu busquei fazer iniciação científica bem no começo mesmo, na área de saúde. Então, era engenharia, busquei professores da iniciação científica e comecei a participar das pesquisas. Então, isso foi muito legal, que começou a desenvolver em mim uma pegada científica também, e eu já tinha sempre a cabeça pensando no mercado, em fazer alguma coisa que fosse relevante para o mercado como um todo. E aí, nessa jornada, eu encontrei lá, eu tenho um amigo, né, que estudava comigo à época, e ele me convidou para fazer um software para uma academia de ginástica, um software de avaliação física.
E a gente convidou aí uma pessoa que era um professor de educação física, e sim, surgiu a Requisito, que é a precursora da Mindfy. É o nome da minha primeira empresa, né? E aí, lá nessa definição da Mindfy, a gente começou a enfrentar, da Requisito, desculpa, a gente começou a enfrentar todo tipo de problema, de dificuldade, de escalar, de fazer produto, como é que define, como é que desenvolve, como é que acha desenvolvedor, como é que paga a gente, um caos total, né, que todo empreendedor que começa sem apoio, ele enfrenta. Aí, o que aconteceu? Ao longo do tempo, a gente conseguiu estabelecer algumas parcerias com algumas empresas que começaram a dar alguma atraçãozinha para a gente, começaram a ajudar a gente a vender, e a gente começou a vender. No final das contas, a gente conseguiu vender o nosso software de avaliação física para academias, para 3.000 academias. Foi assim, se a gente for olhar, a grosso modo, foi um sucesso, né? A gente vendeu para 3.000 academias, que é aqui empresa que tem 3.000 clientes hoje. Só que na época a gente não tinha maturidade. E aí a maturidade, ela cobra sua conta mais cedo ou mais tarde. Tá? Então, quando a gente vai num programa de aceleração, de incubação, como é o SEI, o UFG, ele te ajuda a amadurecer mais rápido. Então, isso é muito bom, te evita erros, né? É aquela história do pai, né? Não faça isso, menino. O menino vai lá e faz assim mesmo. Então, a gente acaba que... para mim aqui travou. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estamos ouvindo, sim. Ah, perfeito, perfeito. Então tá bom. Aí o CUFG, ele ajuda a dirimir a acelerar essa maturidade e evita que a gente cometa erros. No final das contas, a gente não sabia, a gente descobriu do pior jeito possível que 3.000 clientes não seriam suficientes no modelo de negócio que a gente tinha. A gente tinha um modelo de vender a caixinha, o CD na época, era um CD. Vendíamos o CD, só que não havia receita recorrente desse produto, né? Porque ele era vendido, a pessoa levava e ia embora. E os clientes, na época, não aceitavam pagar de uma forma recorrente, porque eram professores de educação física que, no geral, tinham uma rentabilidade baixa. Então, é difícil cobrar de uma recorrência desse tipo de público, e aí a gente começou a ter problemas. Problemas porque a recorrência não era suficiente. No final das contas, a gente acabou que teve desavença na sociedade por conta de conflito de interesse das partes mesmo, isso acontece, então é um recado importante para vocês que sócio é primordial, mas tem que escolher muito bem. Na primeira jornada minha, os sócios eram bons, mas tinham desalinhamentos de perfis, então a gente acabou que se separou, foi um processo traumático para caramba, e aí todo mundo dizia, você não vai ter sócio nunca mais, né? Nunca mais você vai ter sócio, etc. Não. Mas eu falei assim, não, eu preciso ter uma pessoa para compartilhar os desafios comigo. E aí foi que eu trouxe meu sócio atual. E aí eu tenho nele, ele é minha segunda perna. Então eu tenho uma perna, ela é minha outra perna. Então a gente caminha muito bem juntos e aí a empresa começou a decolar. Inclusive, aproveitando o ensejo aqui, até mudando o assunto completamente, ontem a gente foi agraciado aí com um prêmio de segunda startup que mais fez negócios com grandes empresas do Brasil no último ano, nos últimos 12 meses, que é um prêmio do 100 Open Startups, que é muito relevante, muito relevante. Isso significa que uma empresa que saiu daí do SEI, da UFG, conseguiu ir para o mercado e conseguiu fazer negócio ao ponto de se tornar a segunda empresa que mais fez negócio durante o ano todo na área de saúde. E dentre todos os segmentos, nós ficamos em 42º, se não me engano, entre todos os segmentos monitorados, e eram 18.000 startups concorrendo. Então, imagina, dentre 18.000, a gente ficou entre os 50 primeiros em todos os segmentos, na área de saúde, o segundo, sendo que a gente ficou pertinho do primeiro. Então, a gente até brincou lá que no ano que vem a gente quer ser o primeiro, a gente vai trabalhar para isso. E nessa jornada de inovação, pessoal, que graças a Deus está sendo muito bem sucedida, agora, mas depois de muita luta, na minha jornada tem 10 anos, eu pivotei para a área médica há 4, então começou na área de educação física, como eu mencionei, há 4 anos a gente mudou o negócio para a área médica, e a gente teve muitos problemas e muitas dificuldades relacionadas à propriedade intelectual. A gente teve o privilégio de conseguir vários recursos não reembolsáveis para ajudar a gente, que são recursos de FINEP, CNPq, FAPEG e outras agências de fomento. Até agora o BID vai ajudar a gente. A gente tem, são recursos que a gente pega e não tem que devolver, é um empréstimo não reembolsável, não tem que pagar.
mas eu tenho que gerar resultado e eu tenho que entregar o que eu estou fazendo. Então, ele vem com um ônus muito grande. E uma parte desse ônus é a questão da propriedade intelectual. A gente tem que saber lidar com a propriedade intelectual. E aí, o que acontece? Há muita desconhecimento. Da minha parte, há muito desconhecimento. Havia muito desconhecimento também sobre esse tema. Então, de novo, quebrando barreiras, não tinha ninguém para conversar com isso, maior dificuldade. E aí, no final das contas, para a nossa estratégia, a gente entendeu que seria melhor, em vez de buscar sistemas de proteção de código-fonte, etc., a gente optou por segredo industrial. A gente tem, então, o nosso segredo industrial, que tem uns algoritmos bem pesados, bem diferenciados, únicos, e esses algoritmos só eu e meu sócio que põe a mão. Então, eles estão muito travados ali, e a gente optou por isso porque a gente entendeu que seria a forma mais segura para o nosso contexto. No arcabouço de proteção intelectual, a gente não viu algo que nos desse uma proteção de longo prazo, de médio prazo até, então a gente optou por essa estratégia. E por hora, a gente está satisfeito, porque a gente tem conseguido, de fato, entregar valores diferenciados para o mercado e a gente não está vendo ninguém copiando a gente aí à torta e à direita. Então, a gente está realmente muito bem nessa questão. Só me dá uma ajuda, por favor. Quantos minutos eu ainda tenho? Não ouvi? Eu não marquei, não. Você ainda tem 5 minutos. Excelente. Então, aí voltando aí à questão da premiação, do que a Mindfy faz hoje, que isso é importante para que vocês entendam o quão relevante é a forma como a gente trata com propriedade intelectual. A Mindfy é um marketplace de protocolos médicos. Então, como é que funciona? A gente pega especialistas médicos que têm uma propriedade intelectual com um conteúdo, eles transformam esse conteúdo em software. Então, eles têm lá, vou dar um exemplo assim, trivial, boçal, inventado agora. Se a pessoa tem febre e dor de garganta e não está respirando direito, é Covid. Vamos supor que isso seja verdade. Não é verdade. Isso é um algoritmo, é um passo a passo clínico para chegar a alguma coisa, algum diagnóstico. Isso é uma propriedade que o médico tem. O médico sabe disso, ele tem expertise em desenvolver esse tipo de raciocínio. A gente pega esse raciocínio, que é um passo a passo, um protocolo, e transforma num software e coloca esse software no mercado junto com esse médico e a gente paga um royalty para ele. Pronto, é isso, é um marketplace. Parece o Spotify, só que em vez de música, é protocolo médico. Esse é o nosso negócio. Então, a gente tem que lidar com contratos de propriedade intelectual toda hora com esses médicos. Então, isso faz parte da nossa rotina. A gente tem uma assessoria jurídica muito boa aqui de Goiânia, um pessoal especializado da Inova Law, especializado em startups, que vem ajudando a gente a fazer esse tipo de contrato com esses parceiros. Tá? Então, esse é um ponto relevante. E aí, quando isso vem para o mercado, aí é interessante perceber falar de inovação. O que é inovação? Inovação não é ideia. Inovação é execução. É fazer com que uma invenção vire valor no mercado. Nós vimos vários concorrentes. O software prontuário eletrônico de hospital, por exemplo, tem 20 anos que já está no mercado. E a gente tem problemas que há 20 anos não se resolvem relacionados ao prontuário eletrônico. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Nós vimos um mercado desse que já estava repleto de competidores e fizemos uma solução para esse mercado. Não é o oceano azul, não, era o oceano vermelho. Tem uma gíria aí, depois essa história do oceano vermelho, depois vocês procurem saber, caso não saibam. E aí, a nossa oportunidade foi, eu vou pegar essas pessoas que estão nesse oceano vermelho e vou tirar. Eu vou resolver problemas que há 20 anos não se resolviam e, como consequência, ganhar mercado. Então, eu escolhi brigar. Então, a minha estratégia é de briga com o mercado. E aí, o que aconteceu? A gente agora, recentemente, um resultado importante, que eu não posso citar o nome da empresa, mas uma multinacional nos contratou para resolver um problema que eles tinham com prontuário eletrônico, uma solução similar lá deles. Eles estavam gastando 25 minutos para atender um paciente em uma operação crítica, que tinha que ser muito rápida, com a solução líder de mercado. Usando a nossa solução, eles conseguiram reduzir de 25 minutos para 5 minutos o atendimento em 30 dias. E milhares de atendimentos sendo feitos. Então, o ganho operacional foi extraordinário. E quando
vamos pensar assim, um mentor, o guru das startups, fala assim, uai, André, você está fazendo aqui um prontuário eletrônico, já tem um monte de prontuário eletrônico no mercado, você não vai vender não, isso não vai dar certo. E o prêmio de ontem reforça que a gente acertou a mão no que estava fazendo. Gente, é isso. Agradeço mais uma vez a oportunidade, estou à disposição aqui para tirar dúvidas de vocês. André, a gente que agradece essa sua disponibilidade de trocar conhecimento com todo mundo. É importante para quem vai começar no mundo da inovação e do empreendedorismo, ouvir quem já passou por tudo isso e saber um pouquinho mais a quem procurar para sofrer um pouco menos, né? Que é o melhor. Bom, então, para seguir aqui o André, a gente vai falar com o Júlio Souza, da Imagine. Júlio, com você. Pronto. Agora, acredito que vocês devem estar me ouvindo agora. Pronto. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Júlio. Assim como o André, também sou filho da UFG. Formei aqui agora em Sistema de Informação. Minha vida acadêmica não é a melhor do mundo, então eu vou passar essa parte aí de vida acadêmica, porque isso aí, de fato, vocês não querem conhecer minha história nesse sentido. Mas, brincadeiras à parte, de fato, eu entrei na UFG em 2012. Eu costumo dizer que eu tenho doutorado em vestibular, que eu passei em 16 até hoje, e vestibular não é o problema, assim, o problema era formar, né? E aí, esse ano deu certo de formar, e minha história ela é um pouco como a história de muitos empreendedores. A gente não tem uma linha reta. Se você fosse de um ponto A para o ponto B, naturalmente todo mundo, né, quer uma linha reta, mas a gente sabe que tem voltas e voltas aí pelo caminho. E até vendo o André aí com esse cabelo branco aí, que eu também já estou com vários cabelos brancos, isso aí é reflexo de muita dor de cabeça e muito, enfim, muito tentar e muito testar, mas, bom, em 2012 eu entrei na época era Proine também, com uma ideia que a gente tinha, eu e meu sócio, de criar um sistema de correção de provas. Então, a gente tinha lá, na época chamava Sistema Zeus, era alguma coisa nesse sentido, e a gente fechou o contrato com algumas escolas também, mas nada muito relevante. E aí, em 2012, a gente entrou no Proine, com essa ideia, cara, a gente precisa, eu e ele, nós éramos 2 desenvolvedores, então a gente não tinha background nenhum de negócios, e o Proine /CEI ajudou muito a gente nesse sentido, de entender de fato o que é preciso, quais são qual que é o caminho para se tornar de fato o empresário, o empreendedor no Brasil, porque na prática é muito engraçado que o que o André falou faz muito sentido. Você tem inventores, aquele cara que inventa muita coisa e que não necessariamente gera valor para o mercado, que não necessariamente que não tem um compromisso de gerar valor, muitas vezes ele resolve o problema para ele. A inovação não, a inovação você tem exatamente esse aspecto de gerar valor para alguém e resolver um problema real de muitas pessoas ali, e o tamanho e a quantidade de pessoas, a quantidade de dinheiro que você quer gerar, a quantidade de pessoas que você quer impactar, aí tem que estar muito alinhado, aí vai a sua definição de sucesso. Então, a minha definição de sucesso pode ser resolver um problema para 5 empresas, mas se forem as 5 maiores empresas do Brasil de determinado setor, pô, sensacional, eu fiz um negócio muito bom resolvendo o problema de 5 empresas. Ou então você quer resolver, e aí você tem as diferenças, né? De modelos onde você resolve um problema para empresas e resolve um problema para pessoas no B2C, né? Você tem diferenças desses 2 modelos, B2B e B2C. No caso, o André, com a Requisito, resolvia muito problema de empresas. Na verdade, eu acho que era B2C também, né, André? Você vendia para academias, mas você vendia também para profissionais, não era isso? Isso mesmo, vendia para ambos.
vendia para ambos. Eu sempre gostei mais do B2C, assim, eu sempre gostei de lidar com alunos, então eu sou empreendedor na área educacional, a minha empresa é Imagine hoje, a gente tem uma plataforma de correção e ensino de redação para quem está estudando para o Enem, e hoje a gente chegou nesse ponto, mas a minha história ela vem de lá de trás, quando a gente criou um site chamado Projeto Medicina. Esse site a gente fornecia material didático gratuito, e fornece até hoje, o site existe até hoje, material didático gratuito para quem está estudando para vestibulares de medicina, estudantes que a gente chama de alto desempenho, né? E aí, o que acontece? Eu usei o Projeto Medicina como um grande laboratório. Então, eu fornecia material didático gratuito. Eu vou contar uma história, essa história ela é bem legal, porque evidencia muito quando você para pensar no usuário, para quem você está querendo fazer. Então, eu vou tentar resumir a minha conversa para vocês aqui com esse caso, que eu acho que faz muito sentido, principalmente para quem está na universidade, para quem está tentando empreender. Na época, em 2012, a gente estava com aquela dúvida do que a gente faz, como é que a gente ganha dinheiro dando algo de graça. Então, as pessoas entravam no site Projeto Medicina, podiam baixar 300 listas de exercício ali de maneira gratuita. E a gente foi colocando porque eu queria usar o site como laboratório para poder criar outras coisas e ouvir os usuários e poder vender outras coisas depois para eles. Só que o dinheiro estava acabando, isso lá em 2012, e a gente precisava ter enfim, a gente precisava de faturamento até poder chegar no produto ali que a gente queria. E aí, um dia, eu entrei no grupo de Facebook, a gente tinha lá, acho que eram umas 15 mil pessoas, e pensei no seguinte, comecei a pensar no usuário, qual que é a lógica, como que esse aluno faz para poder baixar todas as 300 listas de exercícios que ele tem de graça ali. Então, ele entra no site, clica numa matéria, matemática, clica no assunto álgebra, clica numa lista ali, sei lá, trigonometria, e aí lá ele baixa uma lista. Só que eu tenho 300 listas, então, se eu for pegar o fluxo, ele tinha que dar pelo menos uns 2.000 cliques para poder baixar todo o material. Eu pensei, cara, e se eu colocar todo esse conteúdo dentro de um pendrive? Isso na época do pendrive, lá atrás. Dentro do pendrive e vender esse negócio, será que o pessoal compra? Um negócio que eu já estou dando de graça para o cara. Mas será que ele compra pela organização? Será que ele compra por receber isso tudo na casa dele ali e tal? E a gente precisando de dinheiro, né? Era uma tática que a gente precisava fazer. E a minha pesquisa de mercado muito bem elaborada. Mandei um post lá no grupo e perguntei, pessoal, estou com essa ideia aqui, essa pesquisa de mercado é boa. Estou com essa ideia aqui, isso faz sentido para vocês? Se fizer sentido, vocês comprariam esse negócio? Aí eu pensei, né, pô, vamos lá, vamos ver. Como é que eu vou precificar isso? Aí vem, não façam isso, tá? Principalmente esse negócio de precificação. Existem técnicas muito mais arrojadas de precificação, melhores. Mas a minha forma de precificar foi a média do que vocês falaram de quanto vocês pagariam é o que eu vou cobrar. Eu falei, ixi, olha o risco, né? Ô, Júlio, desculpa te interromper, mas eu acho tão interessante porque o que você acha que não foi a melhor pesquisa, mas é justamente o que a gente fala nos SWs, sabe? Né? Startup Weekends para o pessoal fazer. Então, perguntar, né? Se as pessoas querem. Exato. E na época a gente estava muito, enfim, nem tinha esse negócio de startup, a gente nem sabia esse negócio direito, e foi nas ideias mesmo ali, vamos lá. E aí, engraçado, 700 pessoas responderam a pesquisa em 15 minutos. Das 700, só 2 disseram que não comprariam, e a média de preço ali, eu pensei, beleza, o pendrive custa R$10, se eu vender a 20, legal, 30, deixa eu ver quanto o pessoal falou, e a média foi R$54. Eu falei, cara, que legal, então a gente tem um negócio aqui, e aí conversando com os amigos meus, assim, da época de startup também, pessoal, Júlio, você vai vender esse negócio? Você já dá a lista de graça, como é que o pessoal vai comprar? Aí eu olhava, prestava atenção no que o pessoal falava de um lado e prestava atenção nos dados que a pesquisa que eu fiz do outro me mostrava. E a pesquisa me mostrava um negócio diferente do que as pessoas falavam. Porque uma coisa é a percepção que as pessoas têm a respeito de uma ideia. E a outra coisa é a percepção que o teu público, para quem você quer produzir, para quem você quer vender, tem a respeito daquela mesma ideia. Então, coloquei no ar, fui lá no Camelódromo de Campinas, com 500 reais para comprar 50 pendrives, com o maior medo de não vender o negócio. E comprou e
E o resumo da história é o seguinte, foi isso que manteve a empresa de 2012 até 2015, quando a gente acertou o primeiro produto, que foi o Projeto Redação lá atrás, que eu vendi para a Imagine. Hoje eu sou sócio da Imagine, dessa empresa maior de correção. Então, eu criei o Projeto Redação, vendi para a Imagine, hoje é a empresa que eu sou sócio. E resumo da história foi essa venda de pendrives que me manteve financeiramente, eu e os meus sócios, até a gente descobrir o produto ali que a gente tanto estava procurando, e foram alguns anos ali trabalhando. Então, em termos de inovação, em termos de empreendedorismo, a dica que eu dou é sempre procurem ouvir, procurem entender, em primeiro lugar, as pessoas para quem vocês pretendem vender. Então, existe uma metodologia muito legal para isso, que gerentes de produto usam muito, o pessoal de startup usa muito, que é Customer Development, que é exatamente você fazer o desenvolvimento do cliente para entender o que ele quer, entender quem o que ele faz, o que ele ouve, enfim, isso é muito legal para poder ter uma visão geral. Inclusive, não sei, aqui a gente toca um programa que chama Startup Lab, que é onde eu, inclusive, tenho a felicidade de ser instrutor desse programa, onde a gente ensina as pessoas a fazerem isso, a entenderem a lógica por trás do desenvolvimento de um determinado produto. Então, ouçam o usuário, ouçam a pessoa para quem vocês pretendem vender aquilo. E esse conceito de inovação é muito legal. Inovação só é inovação quando você, de fato, gera valor para alguém. E aí, muito tempo depois, eu vim entender o que a gente vendia. Na verdade, eu não estava vendendo as listas. O que a gente estava vendendo era o tempo que a gente estava economizando das pessoas, porque o tempo ele é o recurso mais importante para o vestibulando de medicina. Ele não tem tempo para fazer quase nada. Ele não tem tempo para sair com os amigos, ele não tem tempo para malhar. Muitas vezes ele engorda durante o período de vestibular ali. Ele não tem tempo para muita coisa. E muitas vezes o estudante também não sabe priorizar. Então, isso tem... o ideal é que você priorize, né? Mas ele não tem, e ele acha que ele precisa usar o tempo inteiro dele para estudar. Então, o produto ele encaixava exatamente nesse sentido. A gente ajudava ele a não precisar gastar o tempo baixando as apostilas, sendo que a gente vendia ali o produto final para ele. Então, acho que é basicamente isso. E eu não sei se eu tenho... Eu ia colocar o tempo aqui. 3 minutinhos. 3 minutinhos, legal. Bom, então, a dica, né? Algumas dicas, assim, para quem está, principalmente nesse momento, a universidade é o melhor lugar para vocês encontrarem sócios. Tentem encontrar pessoas ali que sejam complementares, que tenham habilidades complementares a de vocês. Uma coisa bacana que eu sempre costumo falar, que é muito fácil você encontrar, pelo menos em sistema de informação, nos cursos de computação, sócio, né? Porque você vai ter o cara que gosta de programar, e vai ter um cara na sala que vai passar em todas as matérias de computação sem programar nada. Ele vai formar sem saber programar. Esse cara, em geral, é o cara bom para a parte de negócios. Porque é o cara que tem lab. Ele leva o curso todo na lab. Então, esse é o cara bom ali para... Acho que engenharia também deve ter. O cara que deve passar em cálculo 1, 2 e 3 sem saber cálculo ali. Então, esse é o cara bom, olha, só na lab, entendeu? E assim, mas brincadeiras à parte, a gente tem essas... Mas a universidade é muito bom para criar essas conexões, para fazer com que vocês consigam se conectar com pessoas que tenham habilidades complementares. Hoje a gente está com uma empresa aí que a gente já tem alguns milhões de faturamento anual e está fazendo fusões e aquisições, mas isso se aplica até hoje. Assim. Hoje o conjunto de sócios que eu dou a sorte de ter como sócios são pessoas que, de fato, a gente consegue ver que tem habilidades e tem skills e, enfim, soft skills e hard skills, né, que são os termos da moda aí, bem complementares umas às outras, e é muito legal isso. Então, acho que muito disso. É muito importante a gente perceber as qualidades e as potencialidades de cada um, né? Exato, exatamente. E vocês se complementam. Não, com certeza. E deixa eu ver aqui, acho que algumas pessoas colocaram algumas coisas aqui. Tá rindo aqui, né, Júlio? Como que é? As pessoas estão rindo aqui. O pessoal tá rindo. Pô, pessoal, e dando desculpa. Parabéns. Eu sei que o negócio assim, sobre questão de propriedade intelectual, de fato, assim, a gente não
não tenho... a gente não tem muita... Hoje a gente tem uma ferramenta, por exemplo, de correção de redação que usa inteligência artificial, e a gente está num processo aí agora de, em primeiro lugar, de entender, né, sobre entender como que a gente consegue dentro no contexto Brasil, que é até o professor Anderson aqui do Centro de Excelência em A, a gente está trabalhando muito com ele nesse sentido, para poder entender como aplicar conceitos aí. Eu vou até conversar com o André depois aí sobre esse formato que ele criou, que ele pensou, né, sobre a questão do produto, de segredo industrial, né, André? Segredo industrial. Isso, enfim, vale um pouco de conhecimento. Existem vários registros em UPI que são importantes para vocês. O programa de computador em si, ele prescinde de registro. Ele é um direito autoral e, a partir da sua divulgação, ele já está protegido por tratados internacionais, além da legislação brasileira. Mas legal. É importante para vocês ainda pensar no registro da marca, né, na proteção do conteúdo junto à Biblioteca Nacional. E, assim, cada produto tem sua particularidade e tem a sua potencialidade. Ó, nosso tempo acabando. Então, é importante que a gente pense os nossos negócios e conheça o sistema da propriedade intelectual para fazer esse conjunto de proteção. É uma opção, segredo industrial, no produto, mas existem outros registros. A parte técnica é interessante o segredo industrial, mas a proteção da marca de vocês é essencial, para que outras empresas não abram e usem o nome de vocês e venham, num futuro, proibi-los de usar o nome que vocês que construíram a reputação. Não, proteção da marca, isso a gente faz de todos. É a primeira coisa que a gente faz. Isso, pelo menos esse aí a gente olha, a gente entra lá no site da NPI, faz o cadastro lá, tudo direitinho, isso aí já está tudo certo. Isso. Ótimo. Júlio, muito obrigada. Todo mundo gostou muito pelo que eu estou vendo aqui. Eu adorei te ouvir. Espero que a gente possa ter mais contato. Até mais, obrigada. Claro, até mais. Eu vou deixar meu contato aqui no chat. Quem quiser entrar em contato, marcar uma conversa qualquer dia, a gente pode, tiver alguma ideia, puder ajudar vocês, vai ser o maior prazer. Ótimo, obrigada. Pessoal, e agora a Natália Barbosa vai falar da Luna Green Tech, uma empresa super especial e uma mulher à frente, ó. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço, professor, pela oportunidade aqui, né, de compartilhar a nossa história. E, assim como o André e Júlio, né, mais uma filha da UFG. Achei muito interessante, né, e como o Júlio falou, né, aproveitar o momento da universidade aí para não só a questão dos sócios também, mas a universidade é o momento que a gente tem para aprender tudo que a gente pode. Então, tudo que puder aproveitar dali para você fazer o seu futuro é nesse momento, porque depois começa a trabalhar, né? E aí as coisas mudam completamente. Então, é importante demais esse aprendizado aí. Então, eu sou um pouco diferente, né? Eu sou aluna, ela faz insumos naturais para cosméticos. A gente tem um P&D de desenvolvimento de novos produtos e processos, né? E eu vou contar um pouquinho da minha história bem resumidinha. Eu estava fazendo mestrado e o dono da Predileta Alimentos, eu posso falar, são parceiros, né, da universidade, e nós também, chegou no laboratório e pediu uma solução para a geração de resíduo deles, porque eles tinham uma política nacional de resíduos sólidos que dava um limite de um determinado tempo para eles se regularizarem quanto à geração de resíduos. E aí o professor, na época eu era bolsista, né, de um projeto, já tinha me formado e estava terminando para entrar para o mestrado, me deu os resíduos para eu trabalhar. E aí, no ano seguinte, a gente começou fazendo... aí eu fui para o mestrado. Durante meu mestrado, ele me colocou para trabalhar na zootecnia, com galinhas poedeiras.
Olha, eu queria matar meu professor, porque eu não nasci, eu ficava, meu Deus, eu sou farmacêutica, o que eu estou fazendo aqui? Não era isso que eu pensava para minha vida, né? Mas, assim, como fui com muito carinho, fiquei indo para a faculdade de zootecnia por 4 meses, e como era muito longe da minha casa, eu tinha que ir, passar o dia e voltar só à noite, depois que as luzes acendessem, porque a galinha precisa do calor da lâmpada. Eu precisava ficar lá para ver a luz acender, né, para dar certos experimentos. E aí e no momento que eu estava, eu falo assim, foi um momento muito difícil na minha vida, que eu falei, meu Deus, eu acho que eu estou perdida da minha profissão, isso não é o que eu queria. E foi quando eu tive o maior insight da minha vida, que eu fui trabalhar com resíduo da goiaba. E quando eu estava trabalhando, trabalhava muito com extrato, álcool, a minha mão ficava muito seca. E aí, quando eu fui trabalhar com a goiaba, a minha mão hidratou. Porque a gente pegava, era a produção da ração, a gente pegava mesmo com a mão, né? Então, tinha essa questão da... E aí eu hidratei a minha mão, eu falava, gente, isso aqui dá um ótimo cosmético. E fiquei com isso na minha cabeça, falei até para o pessoal que estava comigo da zootecnia me apoiando lá, e falei, nossa, isso aqui é um ótimo cosmético, a minha mão ficou limpinha, hidratada. E aí durante ainda esse trabalho, eu era assim, tudo que falava eu estava. Tinha um congresso de inovação, eu estava, tinha formação, na época tinha um programa da UNB de propriedade intelectual, eu fiz todos os cursos que tinha, tudo, e aí eu era muito vinculada a essa questão da inovação, da propriedade intelectual, e surgiu uma oportunidade de ser agente local de inovação no Sebrae, e até o professor me ligou, era 4h30, inscrição era até 5 da tarde, nessa época não tinha WhatsApp, tive que correr atrás, minha mãe ir na Lan House me mandar o currículo, porque eu estava lá do outro lado da cidade, não dava tempo, minha mãe teve que mandar meu diploma por e-mail, não sei, foi uma loucura, eu consegui me inscrever, entrei no Sebrae, e ainda no mestrado, né, foi um desafio tremendo, só que quando eu cheguei no Sebrae, eu era farmacêutica no meio daquele tanto de administradores, né, então eles me colocaram para atender indústrias de cosméticos, e a minha intenção, o papel do Sebrae é inovar em gestão, mas eu era bem atrevida e eu quis inovar em produto. E aí eu cheguei num laboratório e falei assim, olha, vamos desenvolver um produto novo, a gente submete o edital. E aí o empresário apoiou a ideia. Só que eu fui conversar, eles só tinham produtos que eram das empresas, né, dos fornecedores já, que todas as empresas tinham. Eu falei, não, a gente tem que fazer uma inovação. E eu lembrei dessa questão da goiaba, conversei com o professor para a gente apresentar a ideia, né, fizemos uma parceria, universidade, empresa de cosmético, a indústria de alimentos e Senai, recebemos um edital por subvenção econômica. 2 anos depois, na verdade, em 2017, lançamos o esfoliante de goiaba. E aí o empresário falava assim, mas e agora? Quem vai vender isso? Porque eles não podem produzir a insumos, né? Só o produto final. E aí eu estava com o coração na mão, porque pensa num negócio que me deu trabalho. E aí eu falei, eu vou ter que abrir essa empresa. E aí a Luna surgiu em 2018 já com um pedido, né? E a gente tem toda essa questão foi registrada a patente, né, da goiaba, e aí a gente tem participação, e aí não só de goiaba a gente vive, né, tivemos que desenvolver vários outros produtos. Eu sou intitulada o bicho da goiaba, mas a gente tem aí outros produtos. Esse ano a gente está lançando a nossa primeira nanotecnologia já. Temos alguns ativos também que são em parcerias com outras indústrias. Então, de lá para cá, a gente tem mostrado assim um trabalho bem legal para todo o Brasil. Hoje a gente vende para todo o Brasil, somos referência em extratos vegetais. E é isso, a gente foi tudo na universidade. Hoje a gente sabe a importância de ter tanto o registro da marca, inclusive o nosso está ainda em processo de registro, porque teve um pequeno detalhe que a gente pode discutir, Lara, inclusive, e é isso, as patentes a gente sempre buscou também estar registrando, né, para a gente, esse mercado, ele é muito competitivo, as empresas lançam inovações a cada 3 meses, então é um giro de inovação e é importantíssima essa questão da proteção intelectual. A gente não consegue proteger formulações,
mas o processo e o produto que desenvolvemos a gente pode proteger e temos a proteção disso das nossas tecnologias. E é isso, agradeço muito, sou eternamente grata à Universidade Federal de Goiás, ao professor Edemilson, que foi meu professor de mestrado, doutorado, e é isso. Muito obrigada. Eu extrapolei aí o tempo? Não, claro que não. Natália, sua história é tão interessante, porque isso mostra que tem sim como a pesquisa dentro da universidade virar um produto de mercado, né? E porque a gente sofre uma crítica muito grande na universidade falando que a gente pesquisa para nós mesmos, né? Mas você veio e provou que não, que você, a partir da sua pesquisa, do seu conhecimento ali, você trouxe um produto inovador e melhor ainda, um produto que é bio, né? Um produto que usa o que a gente tem. Você não foi buscar lá nos confins da Etiópia o óleo de não sei o quê. Não, você usou uma coisa que você tem condições de ter em abundância, não é? Aqui, aí mesmo no seu local. Mário, é uma coisa que é super interessante, assim, que a gente não dá valor, né, no nosso trabalho, é impressionante isso. Em 2014, assim que eu entrei no Sebrae, eu quis ir numa feira de cosméticos em São Paulo. E aí eu não conhecia muito da área, tinha acabado do projeto, não conhecia muito o segmento, aí uma indústria que eu atendia me chamou para andar com ela na feira. E a gente andava e ela falava porque o ativo é o produto mais caro hoje da indústria de uma formulação cosmética. E eu ficava encucada, falei, mas o que é esse ativo? Deve ser uma síntese, um produto incrível, né? Pensando na química toda. Quando eu chegava, era um extrato padronizado, porque eu fazia todos os dias no laboratório. Então, a Beraca, que é uma concorrente nossa, uma multinacional, ela vende óleo de pequi padronizado. Quantos trabalhos a Universidade Federal de Goiás não tem com óleo de pequi? E quem vende hoje é uma multinacional francesa. Eu fiquei assim, na época eu fiquei, meu Deus, mas como assim? Isso não pode acontecer. Nossos produtos, bom, na questão do açaí, né, que vendem, a Berac também tem um produto de açaí, ela é uma multinacional francesa. Vem aqui, leva para a França a tecnologia toda francesa e vende aqui a milhões de dólares, 6 mil dólares. Então, assim, estamos perdendo a nossa maior, para mim, a nossa natureza é o nosso maior valor. Desculpa aí o pessoal de TI. Olha só, tem uma pessoa muito próxima a mim que fala que a TI é meio, a TI não é fim. Então, a TI, ela ajuda a gente a disseminar. Né? Então, porque a gente vê o produto das duas empresas aí, são produtos que fazem chegar a outros um conteúdo anteriormente gerado, né? Então, a TI, ela não adianta. O futuro, ela perpassa a tecnologia da informação, mas eu preciso da informação antes da tecnologia, né? Natália, isso é legal demais da conta. A gente precisa ter noção, porque eu aposto que essa indústria francesa teve acesso a um monte de artigo publicado pelos pesquisadores brasileiros. Exatamente. Tem histórias hilárias sobre publicações. Depois ele conta para vocês. Pessoal, quem está participando, vocês têm perguntas? Querem abrir o microfone? Quem quiser colocar no chat, pode colocar no chat. Quem quiser abrir o microfone para perguntar, o pessoal está aqui para responder uma pergunta. Senão eu vou perguntando aqui. O Júlio deixou o LinkedIn dele aqui no chat, tá? Gabriela, pode ligar o microfone e fazer a sua pergunta. Olá, boa tarde. Eu queria primeiro parabenizar, né, assim, todas as conquistas dos três que são alunos da UFG, então são inspirações para a gente que hoje está aí na fase de graduação ainda. E eu queria saber mais sobre a formação de cada um. Eu não sei se foi mencionado, eu não prestei atenção, mas eu não entendi muito bem qual a base de cada um da graduação. Bom, eu sou formado em Sistema de Informação aqui pela UFG. Fiz alguns outros cursos, mas não terminei nenhum. O primeiro que eu terminei foi Sistema de Informação. Como eu falei, minha vida acadêmica é um pouco complicada, mas
Mas estou, assim, principalmente na área de tecnologia, muita coisa que a gente aprende em cursos de fora. Então, eu fiz um curso em Colômbia voltado para a área de desenvolvimento de produtos de tecnologia. Estou fazendo uma especialização agora em gestão de produtos de tecnologia da informação também. Então, sou da área de computação, adoro computação e adoro educação também. Então, basicamente isso. Eu sou farmacêutica e química industrial. Lara, seu áudio está fechado. Opa, desculpe. O André, eu acho que não está mais aqui, né, professor Getúlio, que ele tinha um compromisso. O André vem da engenharia. Então, a gente vê que são todos profissionais de áreas distintas, não é? Que viram na inovação um caminho no mercado. E isso é muito importante a gente perceber que a área de negócios, ela é uma área que é para todo mundo. Ela não tem um único curso que seja direcionado para negócio. Tem administração, mas as outras pessoas de outras áreas também levam negócios e criam negócios inovadores e movem essa roda do mundo, né? Professor Getúlio. Não, exatamente, né? Isso é fundamental hoje, né? E sobre essa questão de proteção, né, intelectual, e aí a gente também inclui aí a industrial, né? É fundamental hoje, né? Eu protejo quase que tudo, né? Para vocês entenderem, um livrinho pequenininho desse, ó, que eu mesmo que confeccionei para o corpo editorial, ele tem desde ISBN até o registro de direito autoral. São só 7 exemplares desses, únicos, porque vocês também têm a versão dele eletrônica no meu site gratuito desse livro. Uma edição eletrônica, né, a gente chama de print réplica. E ele também tem o seu ISBN, o seu registro autoral. Aí, se você for caminhar, por exemplo, no meu portfólio, né, nós temos os 2 primeiros desenhos industriais da Universidade Federal de Goiás. Nós fizemos isso recentemente, tem pouco tempo, né? Então, assim, parece que é muito novo, e é mesmo, né? Essa área da inovação é uma coisa muito nova. Então, nós nunca devemos desistir dos nossos sonhos, daquilo que a gente acredita, né? Eu protejo, não porque eu tenho empresa, porque eu preciso, né? Eu sou um professor, né, de carreira, né, por assim dizer, né? Mas a gente gosta, a gente percebe isso, que a gente vibra, a gente quer que as pessoas aprendam a fazer, né? E eu lembro, primeira vez que eu tive contato com esse tema, né, eu fui, né, convidado, né, pela universidade, né, por assim dizer, lá quando eu estava no início da minha carreira como professor, o primeiro evento na área de patentes aqui em Goiânia, no Hotel Castros, um negócio assim surreal. Eu era um meninão ainda, professor, né, começando a carreira, caí de paraquedas num evento lá no Hotel Castros, um evento promovido, né, eu não lembro nem que ministério que era na época, lá do governo federal, aqui em Goiânia, né, representando a universidade. Foi de lá que despertou essa sementinha, né, para saber o que era NPI, e olha só, a quantidade de coisas que hoje nós já fizemos, a universidade já tem Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, e muita coisa evoluiu, Centro de Empreendedorismo e Inovação, e um monte de coisa acontecendo, né? Agora, é interessante a fala de vocês, né, que sempre fica aquela, né? Será que precisa de conhecimento da universidade? Não precisa, né? Na verdade, não, né? A rigor, não, né? A gente tem, por exemplo, nessa sala mesmo, eu conheço pessoas que estão aqui conectadas, né, que nem curso superior tem. E são pessoas extremamente inovadoras, têm empresas, né? Conseguem empregar muitas pessoas, conseguem fazer a diferença, né? Com inovação, com um monte de coisa que não tiveram a oportunidade que vocês 3 tiveram de estudar, né? A fala do Júlio é hilária, né? Um monte de gente riu no chat, ele é um doutor, um PhD e vestibular. Genial, que mostra exatamente isso. Ela não precisava de, né? Muitas vezes essa fala ela tem que ser contextualizada para ser entendida, tá? Não é que a universidade você não precisa de universidade, não é isso.
É porque tem pessoas que elas são tão assim desprendidas, isso que não faz a menor diferença mesmo, né? Acontece. Mas para outras, e a gente já percebe isso na Natália, né? Teve que alguém lá ir direcionando ela para ela poder entender e as coisas aconteceram para ela. E aí a graduação ajudou horrores, né, Natália? Ajudou horrores, abriram portas e vão abrindo portas, né? Então essa coisa de precisa de universidade, não precisa, né? É interessante essa fala de vocês, assim, e isso sempre vem à tona quando a gente está falando na inovação, né? Mas eu queria deixar que o público fizesse perguntas. A gente tem bastante tempo ainda, praticamente 15 minutos de fala, tá? Nós temos 2 perguntas aqui no chat e o Júlio levantou a mão. Júlio, fala aí, dá a sua palavra para nós. Então, eu queria só deixar claro aqui até o meu posicionamento sobre isso. A gente vai ficando mais velho, a gente vai mudando muita coisa que a gente acredita. Quando eu era mais novo, na época que eu comecei a universidade, que eu comecei a empreender e as coisas começaram a dar muito certo, no Projeto Redação ali, que foi a primeira empresa que eu tive, onde eu vi o faturamento crescer de 10 para 50, para 80, para 150 mil por mês. Quando a coisa começa a dar certo, você começa a se achar que você é sensacional e que você começa a se colocar, putz, eu fiz um negócio, acertei tudo. E eu sabia desde o começo que eu tinha feito uma escolha. Eu comecei a faculdade em 2012, para vocês entenderem. Eu fui formar em 2021, no prazo limite que eu tinha para poder formar esse sistema de formação. Mas... Oi? Isso existe ainda? Eu ia ser jubilado pelo tempo. Só para vocês terem ideia, eu fiz 60% do curso em 1 ano e meio. Por quê? E quase que eu não formo. E eu falei para o meu sócio que se eu não tivesse vendido o projeto de redação para ele, eu não teria formado. Porque quando eu estava tocando o projeto de redação no começo, tudo era minha responsabilidade. Então, as pessoas, a gente chegou a ter 30 funcionários, as pessoas, faturamento, financeiro, marketing, eu não tinha diretor de marketing, era o que fazia. Então, muita coisa era minha responsabilidade. E eu tomei a decisão ali de não priorizar a faculdade, de priorizar a minha empresa. E aí, quando aconteceu, aí a história, depois eu conto essa história, mas basicamente a história que eu vendi a empresa tem duas versões. A que eu vendi e a que eu quebrei. Na verdade, eu vendi porque eu quebrei. Eu fui forçado a vender, mas tudo bem. Aí para os amigos eu conto que eu vendi e para minha família, todo mundo que me conhece sabe que eu quebrei. Então, é basicamente isso. E aí a lógica disso, a lógica por trás disso é basicamente a seguinte. Hoje, eu olho para trás e vejo, eu não teria tomado uma outra decisão, mas porque o ambiente que eu tinha, eu sabia que eu precisava tomar uma decisão. Eu precisava escolher ou a faculdade, ou ir ali me formar, enfim, e resolver minha vida acadêmica, obviamente, ou empreender. Como eu já estava longe de casa, e aí, novamente, cada um tem a sua história, né? Como eu estava fora de casa, precisava me trabalhar para me sustentar, já não dependo dos meus pais, saí de casa em 2004, tenho 35 anos agora. Então, assim, dentro do meu contexto de vida, eu tomei essa decisão. Foi a melhor decisão? Para o meu contexto, para mim, a decisão foi. Mas, hoje, em um determinado ponto na minha vida, eu dizia, cara, a universidade não faz diferença para o que eu quero da minha vida. Hoje, a minha visão já é um pouco diferente. Hoje, eu consigo entender que, sim, eu tomei aquela decisão lá atrás, mas que o fato de ter formado já me abriu muitas portas, e principalmente na área acadêmica, que é onde a gente consegue, pessoal, empreender, muita gente empreende. Empresa de tecnologia, qualquer pessoa, principalmente no meu segmento, que não é um segmento regulado, onde qualquer pessoa, se entrar no Udemy da vida, no Coursera, vai chegar lá, aprende a programar, aprende a criar soluções online e colocar. Eu hoje vejo qualquer universidade, qualquer centro de pesquisa, como um grande diferencial competitivo, uma forma de você criar inovação e que isso fazer com que você se distancie dos concorrentes via diferencial competitivo. Então, por exemplo, a tecnologia que a gente desenvolveu de correção automática de redação não seria possível sem uma pesquisa que a gente fez dentro da universidade. Tudo que eu estou fazendo, a pesquisa de correção por IA, a pesquisa de monitoramento de provas via inteligência artificial também, é uma outra tecnologia nossa interna que saiu de uma pesquisa. Então,
muita coisa que a gente faz hoje, que a gente se diferencia é pela universidade. Então, não, vocês não estão perdendo tempo. Vai ter coisa que você não vai usar no teu dia a dia? Vai, mas até aí, quem que usa Bhaskara até hoje? Ninguém usa, mas é normal, a gente vai ter que aprender aquele negócio uma hora ou outra, entendeu? Mas basicamente isso. Então, universidade é importante, sim. Sem falar do aspecto social da universidade, né? Que vocês ressaltaram aí. Sem falar. Caminhos, né? Professor Getúlio, tem uma pergunta aqui no chat que é para você. Você mostrou o livro, né? E falou dos livros, dos seus conteúdos que estão disponibilizados na internet. Aí o Pedro Renan, da PRTF, falou assim, o que o senhor pensa sobre transformar esses exemplares digitais em tokens do tipo NFT? Vamos transformar isso aí em ativos? Então, estamos abertos, não sei nem como fazer, né? Porque, na verdade, os livros são todos feitos por mim, né? Então, eu sou o autor, né? Sou o diagramador, o projetista gráfico, o revisor, né? Tudo, né? Tudo eu que faço, né? Então, assim, se tiver que fazer mais uma coisa, capaz que eu não vou dar conta, eu acredito, né? Como diz aqui em Goiás, não dou conta, né? Mas estamos abertos a entender o que seja isso e, com certeza, né? Por exemplo, esse livro que nós vamos lançar hoje, vocês vão ver que tem a ver com o interprograma História das Invenções na TV UFG. Um interprograma na TV UFG que me forçou a gerar o livro que eu estou fazendo hoje, vocês vão entender já, né? Então, assim, é interessante, né? Quer dizer, um livro esse livro eu escrevi durante a pandemia. Ele tem uma mensagem nele tão interessante, que são 100, o título do livro é Nas Janelas, 100 Dias, 100 Palavras. Ele foi escrito em 2 línguas, tá? No inglês e no português. Eu vou pôr no chat aí o link dele, para vocês depois dar uma olhada. Ele tem ilustrações que eu escrevia uma ilustração por dia e publicava no Twitter. Hoje eu nem tenho Twitter mais, porque eu li o livro do Jaron Lanier, né? 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. Eu saí das redes sociais, me faz mal. Né? E eu não tive nenhum problema com as redes sociais, mas me fez mal, porque é uma disputa, mas isso é uma decisão de cada um. Eu sei que todas as empresas, as pessoas precisam das redes sociais, não estou condenando-as, mas eu tive uma opção e saí das redes sociais. Eu só tenho o meu blog, né? Que ele é bem didático e estático ali, né? Eu vou colocando conteúdos e pronto. E as pessoas interagem muito comigo por e-mail, né? Mas eu estou aberto, sim, a pensar essas novas formas de você produzir novos conteúdos de outras formas e colocar. Muito obrigado pelo convite, fico até lisonjeado. Bom, e a outra pergunta que eu tenho aqui para fazer é para os empreendedores. Júlia e Natália. A Ana Terra pergunta assim, quanto vocês tiveram que investir de dinheiro antes de começar a faturar? E aí eu quero que vocês façam um exercício. Às vezes, o investimento que a gente pensa que é em dinheiro, né? Também o nosso investimento de tempo. Por exemplo, o Júlio teve que tirar tempo dele de investir na educação para cuidar do negócio, né? Então, tenta pensar numa quantidade, quanto que vocês ou deixaram de ganhar trabalhando fora, e quanto vocês tiveram que colocar dinheiro mesmo no negócio para ele começar a faturar, eu acho que melhor, para começar a lucrar, né, gente? Eu começo? Por favor. Bom, isso é bem interessante mesmo que você falou, Lara, porque a gente é muita renúncia à vida de empresário. Assim que eu formei, foi quando eu entrei no laboratório da UFG para pesquisa, né, como bolsista. E eu ganhei formada, era a única bolsa que tinha, ganhei R$400 por um ano. Formada. E como que foi chegar esse lado? Meu pai que, né, investiu em mim, que custava, meu pai era comerciante, a educação das filhas era tudo para ele, né? E ele falava assim, e eu falava assim, é porque eu tinha ido trabalhar eu não sou contra a drogaria, mas quando eu estava formando, eu fui fazer estágio numa drogaria e eu não gostei de trabalhar em drogaria. Eu até falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu nunca vi falar isso, farmacêutica que não gosta de drogaria, né? E aí, quando eu fui trabalhar no laboratório, na verdade, eu tinha feito um projeto de iniciação científica voluntária e eu passei as férias com a professora de janeiro
como voluntária mesmo, ajudando ela num projeto, e aí eu me encontrei na pesquisa, achei a coisa mais interessante do mundo, a gente estava testando plantas com atividade antimicrobiana. E aí, quando eu estava nessa época, aí o professor me convidou para ser bolsista. E aí eu falei, nossa, vou, né? Aí eu falei assim para o meu pai, que eu não queria trabalhar na drogaria, eu tinha a oportunidade de ter o piso salarial, né? Que naquela época ainda era possível. E aí eu falei para ele que eu não queria ir para a drogaria, e só que eu só tinha essa oportunidade de ganhar R$400. Aí ele falava assim para mim, não, vai estudar. Porque para o meu pai ele não queria que a gente fosse para essa área ele queria que a gente fosse funcionária pública, estudar, né? Ele falava isso. E aí eu falava assim, tá bom, vou estudar. Então vou estudar, mas eu não vou ganhar dinheiro. Ele, tá bom. E aí entrei para o mestrado, continuei só ganhando a bolsa de mestrado, fui para o Sebrae também, era bolsista. No Sebrae eu fui para o Senai desenvolver o projeto como bolsista também. E só vivendo de bolsa e projeto de inovação, que assim era o que me movia. Era impressionante, assim, as minhas irmãs, nós somos 3 filhas, e as minhas irmãs são mais novas, e assim, elas começaram a ganhar dinheiro primeiro do que eu, e elas ficavam assim para mim, quando você vai ganhar dinheiro? E eu falava assim, não sei, vai dar certo, uma hora vai dar certo. E eu demorei muito a entender o que eu estava fazendo, mas eu fazia o que me dava vontade, o que eu gostava. Eu ficava no laboratório de domingo a domingo, eu gostava daquilo. Então, eu fiquei 10 anos da minha formação vivendo de bolsa, né? Foi quando e aí eu fui contratada no Senai. Um pouquinho antes de eu sair, acho que eu só fiquei 2 anos contratada, como analista de desenvolvimento de projeto, né? E aí, quando eu falei que eu ia empreender, meu pai quase morreu do coração. Porque no Senai a gente tinha assim, né? É uma empresa ótima, né? Não é pública, mas tem todo um respaldo, né? Enfim, é referência. E eu trabalhava no Instituto de Tecnologia, que vem crescendo cada dia mais. Era um trabalho muito bom, eu era muito orgulhosa. E quando eu levei o projeto da Goiaba, como eu atendi outras indústrias, eu desenvolvi vários outros projetos, que hoje eu também sou fornecedora, que também tem alguns relacionados com patentes. E aí, só que eu fui fazendo isso de forma natural, sem saber que eu ia abrir uma empresa. Depois que chegou uma hora que eu falei, agora tem que fazer, aí que eu descobri, falei, agora que caiu a ficha. Mas eu fazia só o que eu gostava, resumindo. E aí, só vivendo de bolsa, né? E quando eu abri a empresa, eu quis comentar isso pelo fato de você ter falado, que a gente não é só o investimento que a gente tem que fazer em reais, é o investimento que a gente tem que fazer, às vezes, da nossa vida mesmo, né? E aí eu pedi conta, né, no Senai para abrir a empresa, e eu recebi um acerto, né? Assim, 2 anos, então não era muita coisa. E aí eu fiz um empréstimo, que inclusive meu pai foi o avalista, coitado, ele ficou revoltado, né? Porque ele não queria, não me apoiava. Hoje, inclusive, trabalha comigo, me ajuda aqui, que ele aposentou, mas no começo ele não me apoiava de forma nenhuma, porque ele queria, talvez, que eu tivesse um emprego mais seguro, né? Eu acho que a intenção dele é isso. E o empreendedorismo é isso, é uma verdadeira montanha-russa. Tem dia que é lindo, tem dia que não, cada situação, mas é muito bom. Eu até brinco, falo que ser empreendedor é você ficar bom do coração. Você faz o exame do coração todos os dias aqui. Tem dia que vai lá em cima e tem dia que volta. Então, eu fiz um empréstimo. Na época, acho que ficou em torno de uns R$35 mil. Não sei se é valor, né? E aí eu fiz esse empréstimo no Goiás Fomento, que também tem juros especiais para empreendedores, e fiz esse acerto. Eu fiquei 1 ano e pouco da empresa sem tirar nada. Eu não tinha salário, eu vivia das minhas economias que eu já tinha guardado, né, desse acerto, e tudo que entrava era para pagar a conta. Então, 1 ano, assim, era praticamente sem tirar nem prolabore. E assim, né, e foi isso. E até hoje, assim, tem dia que a gente tem que ralar, porque o mercado hoje é muito instável, né? Hoje o mercado de cosméticos depende muito do dólar. Então, esses dias agora o dólar subiu, ninguém compra nada. Então,
é muito complicado. Mas é isso, a gente empreender é isso mesmo, e a gente tem que estar sempre preparado, né? A questão da pandemia, por exemplo, foi muito legal, assim, Deus me perdoe, mas não, nós estávamos preparados para a pandemia, inclusive foi um trabalho maravilhoso que o SEI fez, né, que nos preparou, assim, para o controle, até psicológico, eu acho, né, de estarmos motivando, mostrando que é um momento difícil, mas que ia passar. Então, foi bem legal estar no SEI nesse momento também. Mas a gente estava preparado, né, porque faltou uma matéria-prima da China. Nós desenvolvemos um gel para ser adicionado. Vocês lembram que tinha uns álcool géis bem ruins, assim, que ficava grudando na mão? É porque faltou uma matéria-prima que era só da China. E a gente acabou desenvolvendo um gel de aloe vera para conseguir melhorar um pouco o aspecto em gel, porque até então a Anvisa não tinha liberado o sprayzinho. Tinha que fazer só gel. Então, a gente desenvolveu um gel e acabou que foi um sucesso. A gente conseguiu vender e ajudar as indústrias a entregar álcool gel para o mercado brasileiro. A dificuldade é uma oportunidade também, né, Natália? Exatamente. E aí é isso. Então, tem dia que a gente realmente não ganha nada, tem dia que o mercado oscila. É viver emoções. Tem mais uma pessoa que levantou a mão várias vezes aqui, mas tinha essas perguntas antes. E ela colocou uma pergunta aqui, mas se ela quiser abrir o microfone, Jéssica, você quer abrir o microfone? Não sei se está... Oi. Oi, diga. Primeiramente, parabéns para todo mundo que apresentou. Eu queria dar os parabéns para todo mundo, principalmente para a Natália. É inspirador ver uma mulher empreendendo. Para mim, principalmente, foi muito tocante a apresentação dela. E eu queria saber um pouco sobre as dificuldades que vocês enfrentaram nesse início, sabe? Para ter coragem de tomar essa atitude. Quais foram as dificuldades de início que vocês acabaram passando durante esse processo de empreender? Acho que só ficou eu, né? Vocês vão ter que só me ouvir agora. Bom, todo mundo, Natália, mas é porque ele também tinha um compromisso agora para publicar. Aí ele pediu para você manter aí o pessoal. Não, ó, eu tenho muita coisa para contar. É muito legal isso, Jéssica. É muito interessante, porque nós somos a primeira indústria do Centro-Oeste de produtos naturais para cosmético. Nossos concorrentes são todos em São Paulo e são multinacionais, a maioria. Então, era muito difícil ser aprovada, né? Porque, na verdade, eu tenho que entregar uma amostra. Tenho aqui, eu já tenho uma aqui inclusive é o esfoliante goiaba, eu levo uma amostrinha para os meus clientes, eles fazem um teste de estabilidade, depois eu sou aprovada, que começa um processo de compra, então demora no mínimo uns 3 meses para eu conseguir a aprovação de uma indústria. E aí eu demorei 1 ano para conseguir, assim, engrenar mesmo no mercado, as pessoas começarem a falar, né, da gente, porque foi muito complicado. Eu chegava numa indústria, primeiro que eu sou a única mulher, né, na área praticamente, são todos representantes homens, que vêm representar as outras indústrias aqui, só tinham contato com homens, e teve uma indústria que eu cheguei e falei assim, a pessoa me perguntou assim, e quem é seu chefe? Eu falei, não, sou eu mesmo. Mas você não é de São Paulo? Eu falei, não, eu sou daqui, de Aparecida de Goiânia, nossa empresa fica aqui no Polo. E ele ficou, assim, impressionado, assim, achava que eu era de São Paulo. E várias situações assim, sabe? Tinha gente que não me recebia, né? Achava que a gente era uma indústria pequena demais, que não ia para frente. Teve muita indústria que só comprou depois que outra indicou. E, assim, a gente acaba que conhece, né? E o que era muito importante, quando eu entrei no Sebrae, eu atendia cerca de 15 indústrias, né? E eu sempre prezei muito por ser uma profissional. Eu até teve uma reclamação uma vez que eu era muito séria, que eu não interagia muito, porque eu já melhorei muito, acreditem. Acho que empreender faz a gente melhorar essas questões de conversar mesmo, né? Comunicação. E aí eu tive um profissionalismo muito grande durante todo o meu trabalho. Em todas as empresas que eu trabalhei, a gente fundou o esfoliante de goiaba, inclusive foi os meus primeiros clientes, tanto de produto de goiaba quanto de esfoliante, de extratos, eles
são uma empresa relativamente grande aqui, né, de Aparecida de Goiânia, e eles acabam que foi indicando a gente, e outras empresas foram, então, acreditando no nosso trabalho e dando abertura para a gente entrar. Mas foi uma dificuldade tremenda para a gente começar, porque como que eu vou concorrer com uma multinacional francesa? É assim, né? Não tem... foi um desafio danado, mas eu falei, eu nunca tive medo. Porque eu conhecia o meu produto, né? Eu tinha amostras de produtos concorrentes e sabia o valor do nosso produto. Então, sei que a gente tem diferencial, tem qualidade, e isso é o básico, né? Então, a gente conseguiu aí conquistar aos poucos aí os clientes. Foi muito difícil, mas hoje, assim, a gente já tem atendido muito Minas Gerais, temos uma representação lá, o pessoal também está gostando bastante. E é isso, foi um desafio, primeiro também por ser mulher, né? E porque a gente tinha concorrentes maravilhosos, que tinha preços maravilhosos, que a gente teve que entrar com preço também. E a importância do network, né? Isso aí a gente vê tanto falar, e é tão importante você ter pessoas que você sabe que do nada, esses dias a minha representante de Minas, ela tem uns contatos aqui, e ela entrou em contato com um cliente que eu nem, não conheço muito. Aí ele perguntou se ele comprava da gente, ele disse que sim. Ele falou assim, nossa, a Natália é fenomenal, ela vai lá atender a gente lá na porta, que às vezes eles vêm coletar aqui na empresa, e eu faço questão de ir lá conhecer, porque conversando a gente sabe o que eles estão desenvolvendo, às vezes a gente indica um produto. Então, sempre fortaleça o seu network, porque eles te ajudam no futuro. Isso. É verdade, né, Natália? Não adianta a gente só ter um produto bom, a gente tem que mostrar esse produto bom, né? E mostrar bem. Isso. É importantíssimo. Eu queria contar um negócio super interessante também. A gente participou do edital FINEP Mulheres Inovadoras, e nós ficamos entre as 30 mulheres mais inovadoras do país. Então, foi um prêmio, assim, muito gratificante. A gente participou de uma aceleração, né, e recebemos esse prêmio. Foi, assim, muito bom. E a semana passada, nós participamos do Aceleração de Startup da FINEP também, FINEP Startup. Foram selecionadas 10 empresas do Brasil inteiro, e nós ficamos em primeiro lugar. Assim, eu fiquei em choque, né? Porque realmente... mas foi muito bom o reconhecimento, assim, agora a gente vai fazer a aceleração. E é um orgulho, assim, para nós, assim, mostrar que Goiás está ali, ó, no topinho. Natália, muito obrigada pela sua troca de experiência. É muito bom quando a gente vê mulheres que têm coragem, fazem e que compartilham essa experiência com outras, né? Para a gente ver que a gente consegue fazer tudo que a gente quiser. É verdade? É verdade. Pessoal, então eu vou ficando por aqui com os nossos convidados. Agradeço muito, agradeço o convite do professor Getúlio mais uma vez. Para mim é um prazer estar com vocês. Hoje eu não estou em Goiânia, eu estou aqui em Portugal, na Covilhã. Tirei um tempo sabático aí do Brasil e vim fazer meu doutoramento na Universidade da Beira Interior. E, por incrível que pareça, eu vim morar aqui no interior de Portugal e continuo trabalhando com inovação. E eu descobri que o interior de Portugal, Natália, tem muito a oferecer para quem quer internacionalizar. Inclusive, a gente vai receber na próxima semana um evento muito grande que tem aqui, que chama Web Summit. É um dos maiores eventos do mundo de tecnologia e relacionamento de negócios. E vem uma missão Sebrae. A gente vai fazer a recepção dessas pessoas aqui. E junto com eles, nós vamos levá-los a conversar com pessoas do ecossistema de inovação em Lisboa e também lá na região da Beira Interior, que é na Covilhã, onde eu moro, para eles entenderem as potencialidades do investimento no interior. E eu te convido, Natália, para no próximo ano você vir, para você ver a possibilidade e, quem sabe, trazer o seu negócio para cá. Nossa, inclusive eu estou participando de um projeto da CNI, em parceria com o Sebrae, de exportação. Acho que ano que vem eu vou estar aí. Oba! Faço questão de mostrar tudo aqui que eu conhecer e que eu puder. Professor Getúlio.
Professor Getúlio, contigo, então. Muito obrigada. Um abraço para vocês. Agora a gente passa para a parte do evento. Muito bem. Nós é que agradecemos, Lara, né? Você por fazer essa mediação tão excelente, né? Essa professora é nossa da PUC, né? Nos agradecer muito a sua participação aqui, viu, professora Lara? Muito obrigado. E também a Natália, né, que está aqui, né? Os demais também já se foram porque tinham compromissos, né? Já é normal, né? Especialmente agora durante a pandemia, por conta de ferramentas que mudaram todas as rotinas da empresa. Antes era presencial, né? Agora não, é tudo online, então você tem uma reunião aqui, já começou outra, né? É interessante, né? Mudou toda a nossa forma de viver, né? Eu comecei em pé, terminei sentado, né? Muito mais confortável, né? Então, até nisso, né? Você vai aprendendo, vai modificando com o tempo, né? E de fato, tem muita coisa. Para quem perguntou aqui no chat para nós, né? Às 15h45 a gente vai passar a lista de presença. E agora a gente vai fazer, então, o lançamento do livro. Muito obrigado, viu, Natália? Então, aí, pela sua excelente participação. Eu não conhecia a sua história, né? Estou encantado, muito interessante, né? Não foi nas engenharias, né? Foi na farmácia. As mulheres nas engenharias. É um projeto da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e Computação, mas foi lá na farmácia. Que bom. Mas olha, tem engenharia... professor, com certeza. A gente faz cada coisa aqui que o senhor vê. Eu até brinco, vamos fazer um engenhoca aqui. Desenvolver uns equipamentos, temos aqui uma mentalidade de precisamos de um engenheiro aqui, eu acho. Não, é processo. Processo está em todo lugar. E onde há processo, há todos os profissionais de todas as áreas trabalhando junto. Essa é a nova forma, né, de você conduzir e inovar com produtos. É todos juntos, né? Administradores, farmacêuticos, engenheiros, administradores, e aí por aí vai, né? A lista não acaba. É isso mesmo. Muito bem, pessoal. Então, assim, vamos fazer, então, o nosso lançamento do livro. Na verdade, para me programá-lo, para que ele estivesse disponível para vocês hoje, eu tive que lançá-lo ontem. Então, ele foi lançado ontem na Amazon e hoje, ontem mesmo, eu programei para que ele ficasse disponível para vocês. Então, se vocês acessarem, né, esse link que eu coloquei no chat aí do professor Getúlio dos livros, né, vocês têm já acesso ao livro, né, disponível aí na Amazon. Eu vou colocar novamente, porque talvez você ficou um pouquinho desatento no chat, né, e aí a gente faz de uma forma mais direta, né, que é já encaminhando o link, né? Deixa ele abrir aqui para vocês. Eu já copio o link. E aí vocês já podem baixar o livro, né? Se alguém quiser já fazer just in time, né? Que é fazer as coisas em tempo real, é só baixar o livro, né? Já está disponível, né? Mas o que aconteceu? Esse livro ele é interessante porque eu tenho um interprograma História das Invenções na TV UFG. Nós gravamos a primeira temporada e a segunda temporada. Nele eu conto uma história de uma invenção muito antiga até chegar numa invenção mais recente, a partir de leituras de patentes. Vocês sabem que todo programa de televisão é um recorte do real, né? Do contínuo. A gente fala que é um recorte, né? Você não tem tudo ali, né? Se a gente pegar, por exemplo, as patentes só de uma determinada direção, são recortes, né? Você não tem o todo, né? E aí, esse interprograma, eu conto essas histórias de uma patente mais antiga até chegar numa patente mais recente, né? De uma linguagem bem popular, para que realmente as pessoas possam entender na televisão a linguagem difícil da academia. Então, assim, para muitos colegas meus, isso é estranho, né? Porque muitos não conseguem, talvez, né, entender muito bem, né, essa forma de comunicação, que é um pouco diferente. Mas eu compreendo e respeito, né? A gente precisa de ciência, precisa de pesquisa de base, e eu compreendo completamente tudo isso, né? Por isso que nós nos completamos, eu acho que isso que é interessante, né? E aí, a partir desses interprogramas da primeira temporada, nós geramos 24 episódios. Nesses 24 episódios, o que eu fiz? Para cada episódio, eu reuni as patentes que estavam relacionadas com aquele interprograma, dei uma atualizada e coloquei algumas patentes a mais, né, criando uma listinha de patentes. E aí eu peguei uma patente que já se expirou antes de 1926, por conta de direitos autorais nos Estados Unidos e no mundo, e fiz também um recorte, né, na patente original daquela invenção. Então ficou a patente com um fundo colorido, muito interessante,
para você, nossa, que legal, isso aqui então era a primeira máquina de escrever realmente que foi comercializada com sucesso no mundo. Então está lá no livro, né? Só que aí, muitos de vocês talvez saibam, né, que desde 2018, né, quando eu tive a minha exposição de arte contemporânea no Centro Cultural UFG, eu tive uma exposição de arte lá que vem de um jargão que eu uso no Interprograma História das Invenções, que é a seguinte frase: repense, invente, faça a diferença. Então, essa exposição de arte contemporânea chamava exatamente isso: repense, invente, faça a diferença, Gênesis. Então, eu tinha ilustrações, e a partir dessas ilustrações eu criei obras de arte e expus lá no Centro Cultural UFG. Aí, de lá para cá, né, de 2018, nós estamos em 2021, eu falei, mas por que eu não posso criar também ilustrações a partir do Interprograma História das Invenções? Então, para cada tema gerador do Interprograma, eu criei uma ilustração inédita, que está no livro. Então, se você vê a ilustração lá, por exemplo, deixa eu só compartilhar com vocês aqui um conteúdo. Eu estou pedindo aqui para a Lorena me aceitar, para mim poder compartilhar. Você pode aceitar aí, Lorena? Já está para compartilhar. Eu não estou conseguindo, está falando que eu estou desabilitado. Deixa eu ver aqui. Por favor. Pode tentar. Agora sim. Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, né, o que aconteceu aqui, né? Então, deixa eu voltar aqui para a página inicial. Então, a capa do livro é esse, né, que nós estamos lançando, o Repense, Invente, Faça a Diferença primeiro. O Gênesis, que é o capa laranjada, ele foi lançado ano passado, que ele tem a ver com a exposição de arte contemporânea. Lá eu criei um método de criação de obras de arte contemporânea na impressora 3D. Nesse não, a partir dos episódios do Interprograma História das Invenções, eu criei essa coleção nova que a gente chamou de Coleção História das Invenções primeiro, que tem a ver com o Interprograma da TV UFG, né? Então, o que é basicamente, né? Vocês vão ver aí que ele tem lá sempre um conjunto, algumas patentes relacionadas com o tema. Deixa eu pegar aqui um tema interessante, aqui mais no meio do livro. Olha lá, por exemplo, o papel. Tem a ver com química, Natália, né? Então, imagina, né? O pergaminho, quando é que ele foi inventado, está lá, né? O papel na China, o multicopiador estilográfico, e aí vai. Aí tem uma invenção que passa pelo papel carbono, em 1860, a primeira invenção do papel carbono. Só aí eu capturei mais ou menos umas 10, 15 patentes de papel carbono diferentes por esse inventor que está aí. Então, se você fizer uma busca depois, por exemplo, no escritório de patentes dos Estados Unidos, você vai achar uma quantidade incrível de coisas que foram criadas do papel carbono. Mas a partir daí você tem um monte de invenções que vem para frente, né? A máquina de escrever, né? O e-mail está aí, né? Eu coloquei, o papel eletrônico. Então, assim, é para aguçar a curiosidade. Quer dizer, só essa página desse livro aí, se eu pegar isso como um tema gerador, a gente vai ficar aqui pensando o que eu posso criar aqui para a Natália, lá na empresa dela, que eu vou inovar no produto dela. Papel eletrônico, máquina de escrever. Será que eu consigo fazer uma embalagem diferente, baseada em... Percebeu, Natália? É isso, eu uso a arte com um artifício para impactar. Aqui nós estamos olhando só uma lista de patentes, mas e se eu pegar agora, por exemplo, a máquina de escrever como curiosidade? Será que ela te inspira a criar algo novo na sua empresa? Será que tem alguma coisa aí que eu posso tirar? Uma máquina de escrever não tem nada a ver com produto de comércio, mas tem, porque ela é arte para mim, entendeu? Ela é um objeto de arte que eu posso entender. Por isso que eu costumo dizer, né? Esse livro é dedicado a todos aqueles que amam a arte, a cultura, a engenharia, a inovação, um monte de coisas, porque eu sou apaixonado nisso, né? Como professor e pela área da inovação nesse sentido, né? Então eu consigo criar várias coisas aí. Dá para ver que a primeira máquina de escrever não tinha as teclas muito úteis, mas essa máquina aí foi muito utilizada por jornalistas, por isso que ela é o primeiro sucesso comercial no mundo, né? Ela está citada aí no livro. E aqui está a arte que eu criei, a ilustração, né? Então, eu tenho um método próprio de criar, né? Inclusive tem aqui uma arte aqui no cantinho, né? Em cima, né? Do escritório, tá vendo aqui? Moldurada, né? Que são essas ilustrações que eu crio, depois eu crio obras de arte contemporânea. Essa ilustração tem a ver com papel, não tem? Tem, de alguma forma, né? Lembra alguma coisa.
Se eu mostrar isso para uma criança, vai ser alguma coisa. Se eu mostrar isso para uma pessoa de mais idade, vai ser outra coisa, e assim vai, né? Então, é interessante que a gente consegue perceber que essas ilustrações elas podem motivar as pessoas a criarem certas coisas, né? E aqui está o link para esse episódio do papel, né, no Interprograma História das Invenções, que foi veiculado pela TUFG. Então, foi uma forma de eu documentar, né, aquilo que foi feito em 2018, e aí criando, né, 4 páginas dentro do livro para cada episódio do Interprograma. Só mostrar uma rapidamente aqui, que eu também já deixei separado, só para mostrar para vocês, na página 103 aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver direitinho aí? Tá aparecendo? Ou tá pequeno? Melhorou? Melhorou agora. Então, se eu pegar esse episódio agora, que é o circuito flip-flop, é muito interessante, né? Então, ele vai lá o tubo de vácuo de 3 elementos, o The Audition, criado pelo Lee Forest. Aí depois tem, 1918 a 1920, o circuito flip-flop, por Ireland, Henry, Eccles e Flunken Jordan. E aí vai, né? A invenção do transistor, o rádio portátil, a tecnologia de disco óptico, o toca-fitas portátil, o CD player, o reprodutor de mídia portátil. Se você entrar a fundo nessas invenções, você vai descobrir coisas curiosíssimas que aconteceram aí, né? Eu, por exemplo, nessa pesquisa mais profunda que eu fiz de ler essas patentes e outras vinculadas a essa lista, eu descobri, por exemplo, que o circuito flip-flop, que ele é muito importante para a nossa área da engenharia elétrica, era um professor que patenteou um circuito flip-flop, que é muito comum lá fora, que não é comum no Brasil, em 1918, olha só. Já tinha essa cultura nos Estados Unidos e que não tem muito nessa cultura no Brasil, né? Aí tem lá, né, antes de 1920 eu posso reproduzir aqui no meu livro, né, sem permissão para a família, nem nada, né? Então tá lá, né, o circuito flip-flop, 2 válvulas fazendo o flip-flop. Flip-flop, eu gosto muito dessa palavrinha por isso, né? Ele faz a comutação, flip-flop. Aí eu criei uma ilustração, olha que coisa bizarra, né? Depois que quem depois quiser conhecer minhas ilustrações, vai entender por que eu uso, né, no livro Repense, Invente, Faça a Diferença Gênesis, eu explico por que dessas 3 cores, por que eu uso elementos simples para autenticar, mas está aí, né? Dá para desencadear um monte de coisas aí a partir dessa ilustração, e eu posso depois também criar obras de artes a partir disso, né? E aí está o Interprograma, circuito flip-flop veiculado na TVUFG. Por esse episódio aqui, nós ganhamos o prêmio, né, em primeiro lugar, né, em 2017, na Sociedade Brasileira de Telecomunicações, né? Eu fiquei muito feliz na época, porque eu mandei esse episódio, né, para o concurso lá, né, da Sociedade Brasileira de Telecomunicações, e nós ganhamos o prêmio, né, com esse vídeo, né, exatamente por fazer isso, né, fazer uma coisa muito popular, que é a televisão, e explicar de uma forma mais simples o flip-flop. Apesar, né, de ser algo bem singelo, bem simples, a gente ficou muito feliz por conta disso, né? E depois, para quem tiver mais curiosidade, mais tempo, vai poder ler o último capítulo aí, né? Esse capítulo 2, que aqui sim, você vai poder entender mais o que é propriedade intelectual e propriedade industrial, né? Então, são coisas distintas. A Lara explicou, a professora Lara explicou um pouquinho aí no início da fala dela na abertura do evento, mas aqui você vai poder entender um pouquinho melhor o que vem a ser isso. Eu dou alguns exemplos aqui de coisas que eu já fiz, né? Com propriedade intelectual na Biblioteca Nacional e propriedade industrial, no caso do NPI, que a gente tem esses 2 registros de desenho industrial, né? Então, eu já me dou por satisfeito, né, e agradecido, né, por vocês estarem até esse momento aqui comigo, né, nesse lançamento desse livro, que, na verdade, ele é meio que simbólico para mim, né, e eu fico muito feliz, então, de estar aqui com vocês, né? Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, a gente tem 3 minutos aí. Obrigado aí. O livro está disponível para qualquer... Opa. Oi, Jéssica. Perdão, deu interferência aqui. Eu queria saber qual o valor que o livro está disponível na Amazon, ou se é gratuito, como que funciona? Ele é gratuito. Na verdade, ele está hoje, amanhã e sábado, gratuito. Eu coloquei o link no chat, deixa eu colocar de novo aí. Conseguiu achar agora no chat? Consegui sim. Muito obrigada, professor, e parabéns.
Imagina, Jéssica, eu que agradeço. Alguém quer fazer alguma pergunta? Professor, tá me ouvindo certinho? Estamos. Deixa eu colocar só a lista de presença para quem está pedindo a lista de presença, mas fique até o final, porque o professor Rodrigo vai fazer também um lançamento do MBA mais novo da Escola de Engenharia, tá? Mas eu já vou colocar aqui no chat a lista de presença, porque tem gente já pedindo para sair. E aí, depois, para confeccionar o certificado, né, a pessoa tem que ter assinado o certificado. Deixa eu só colocar aqui. Está aí no chat, tá? Assinar para o certificado. Pode falar. Primeiro, parabenizar, né, pelo lançamento de mais um livro, que eu já tinha visto que você tinha lançado outros. E eu queria muito entender como foi sua trajetória para chegar até aqui, sabe? Em uma área que, por exemplo, quem geralmente vai para a área das exatas costuma ter muito pouco esse lado artístico, esse lado, não exatamente inovação, mas a inovação no sentido de arte mesmo, de criar livros, criar, enfim, obras. Só saber um pouco sobre essa trajetória. Tá certo. Gabriela, talvez é da inquietação por conta da formação na área de engenharia, né? Por ser muito inquieto e curioso e querer fazer as coisas, né? Então, sempre eu fui assim, né? Então, eu lembro aqui de uns momentos... Eu explico isso como que se deu no livro Repense, Invente, Faça a Diferença, Gênese. Eu acho que eu vou abrir ele também. Amanhã ele vai estar aberto para vocês. Acho que eu tenho mais um dia nele para deixar gratuito. Eu vou fazer isso então. Amanhã eu vou abrir eu vou programar hoje. Amanhã o Gênesis vai também estar aberto para vocês baixar gratuitamente. Lá eu explico como que se deu comigo. Você vai entender, ao ler lá o início lá do primeiro capítulo, você vai compreender como é que eu fui para a arte contemporânea, abrir mais a cabeça, né, como engenheiro, você vai compreender melhor isso, né? Mas se deu no Laboratório de Engenharia Multimeios da Universidade Federal de Goiás. Eu estava lá com aquele mundo de tecnologias de videoconferência em 2004, 2005, foi quando eu conheci a professora Lara, né, no NPI. Nós gravamos até um vídeo na época para ela explicando o que era, como é que registrava marcas, que foi um sucesso, né? Assim, os alunos gostavam demais. Eu estava grávida na época, parecia uma melancia de tão redonda. E eu não lembro disso. Que vergonha. E eu não lembro disso, professora Lara. Mas aquele vídeo foi excepcional. Aquele vídeo fez uma revolução lá na escola, né? Porque os alunos começaram a entender, compreender. E eu pedia para que eles respondessem questões a partir do vídeo, né? Que eu uso muito esses recursos visuais. Então foi assim, mais ou menos isso que aconteceu. Mas eu vou abrir o livro e amanhã você vai poder entender melhor, tá? Professor Getúlio, a lista de frequência não apareceu para o pessoal no chat, não. Tá bom. Eu vou fazer o seguinte. Então, tá bom. Se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer coisa, pode mandar para mim por e-mail. E enquanto o professor Rodrigo faz o lançamento aí do curso, eu vou ver o que está acontecendo com a lista de presença, tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. E aí, nos 5 minutos finais, ele vai falar só 10 minutos. Nos 5 minutos finais, eu faço o fechamento exatamente às 16 horas, tá bom? Vamos então à fala do professor Rodrigo. Vocês vão gostar demais desse curso que está sendo preparado pela Escola de Engenharia. Por favor, Rodrigo, você com a palavra. Bem, boa tarde a todos. É um prazer muito grande para mim estar hoje aqui acompanhando, né, o lançamento do livro e o evento de inovação, né, que já é tradicional na nossa escola, e fico muito contente que ele continue mesmo nas circunstâncias atuais. Né? Muito bom reencontrar, mesmo que virtualmente, muitas pessoas aqui. E fico mais contente ainda de poder divulgar o nosso novo MBA, que ele é recém-aprovado, né? Eu gostaria aqui de passar para vocês o link da página do nosso MBA, passar aqui para vocês. Tá?
Tá lá. Então, nesse link aqui, vocês podem acessar, eu coloquei no chat o link. Tá? Esse daqui, vocês conseguem acessar por ele, acessar a página por ele. Eu não sei se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela. Peraí. Vou pegar aqui, compartilhar aqui no desktop. Deixa eu pegar aqui Safari. Não, ele não está permitindo. Eu tenho que fazer uma configuração aqui. Mas, de qualquer forma, eu passei o link para vocês. O que eu posso dizer sobre esse curso, pessoal? Tá? Esse link do formulário está sem permissão, né, professor? Olha lá. Mas eu passei também um link. Deixa eu ver se eu consigo novamente aqui. Cancela aqui. Isso, muito obrigado, Lorena, muito obrigado. Eu coloquei a página aí, professor. Isso, muito obrigado. Então, essa aqui é a página de lançamento, né, a página do nosso curso de mestrado MBA, né, na verdade não é mestrado, é curso de especialização MBA em Design Thinking e Inovação, né, é um curso EAD, né, ele é 100% online, as inscrições em breve serão abertas, não terá taxa de inscrição, tá certo? A inscrição não tem taxa, né? Ele vai ser oferecido, o pessoal perguntou se vai ser de graça. Não vai ser de graça, né? Ele não é de graça, a gente tem que manter o curso, mas ele é bem acessível. Serão 334 vagas, né, para um curso completamente online, tá? Usando o ambiente virtual de aprendizagem, né, do Google, né, e também essa plataforma Zoom, como a gente está usando aqui. Ele também, dessa forma, com esse formato, né, ele vai poder ser acessado e acompanhado de maneira assíncrona, com alguns poucos momentos síncronos, que são basicamente na abertura e nos fechamentos dos módulos de estudo. Né? Ele vai tratar do design thinking sobre diferentes aspectos de humanidades, tecnologia, né, educação. Então, é um curso aberto a diferentes perfis formativos, para participar, para ingressar nesse curso, ele é destinado a um público-alvo bem amplo, né, para todas as formações de graduação, e vai custar um investimento de R$ 199 por mês, tá certo? Por 18 meses, mais a taxa de matrícula no mesmo valor. Então, é um curso com valor acessível, para atender profissionais de diferentes áreas, né, e promover o aperfeiçoamento com relação ao design thinking e justamente por temática do encontro de hoje, que é a inovação. Ok? As avaliações vão ser feitas, né, de maneira... No site vocês vão encontrar a forma de avaliação, vocês vão encontrar o cronograma do curso, né? Vai ser um curso que vai ter os docentes que vão ministrar os cursos, que vão acompanhar vocês, vão também ter orientadores que vão acompanhar quíntuplas, e, num aspecto inovador também, ao final do curso, os projetos que forem desenvolvidos também vão se tornar capítulos de livro. Né? A gente está com essa proposta, né, para que esse curso renda frutos. Né? E os participantes do curso também vão se tornar autores, coautores de um livro que será publicado posteriormente. Né, professor Getúlio? Muito obrigado, Lorena, pela apresentação aí do site, né? E mais, no site tem um link lá que os primeiros que clicarem vão receber o edital em primeira mão. Serão os primeiros a receberem o edital. A gente vai enviar para vocês. Tá? Então, por favor, acessem o site e cliquem, né, lá para que a gente possa já entrar em contato com vocês, mandar o edital, que ele está sendo finalizado, e deve ser lançado para inscrições a partir do dia 10 de novembro, né, até o final de novembro. Ok?
Muito obrigado, professor Rodrigo, pelo lançamento aí do MBA, né? Algo que realmente a escola já tem no seu DNA, pelo seu corpo docente, né? Especialmente que está à frente desse curso, e tem a ver com inovação, né? Então, e também, lá professor, tem... ele inova por usar metodologias ativas, né? É importante dizer isso. O foco está no aluno, aprender fazendo. Isso é interessante porque é a questão das metodologias ativas, né? Então, ele é baseado, apesar de ser na modalidade ensino à distância, ele é baseado com metodologias ativas, que é a aprendizagem baseada em problemas e a aprendizagem baseada em projetos. Então, todo o curso ele é formado nisso, não vai assistir aula, não tem aula convencional, isso não existe, né? Então, ele já parte do princípio que inverte toda essa lógica, né, dentro do curso, né? Eu faço parte também do corpo docente, então eu posso dizer isso para vocês, né? Muito obrigado, professor Rodrigo. Muito bem. Eu tive dificuldades de olhar o chat aqui enquanto o professor Rodrigo apresentava. Vocês conseguiram acessar aí a lista de presença no chat? Professor, o pessoal não conseguiu acessar para usuário externo. Parece que ele está bloqueado só para quem é da UFG, talvez a forma no formulário. Será que está com esse problema? Ademais, deixa eu ver aqui. Então, algumas pessoas que falaram que não está conseguindo acessar o link. Deixa eu ver aqui se eu consigo salvar isso ainda. Porque eu tinha tirado isso. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer. Não tem. Então, nós vamos ter que fazer de outra forma. Faça um favor, quem está presente, coloca o seu nome no chat, que eu crio uma lista no chat. Vamos fazer dessa forma que fica mais fácil. Coloque o seu nome completo e o e-mail, eu acredito que eu já tenho. Só o nome completo no chat, que aí eu salvo o chat e aí está resolvida essa questão, né? Isso. Vamos então... porque agora eu não vou conseguir fazer um novo formulário na conta do Gmail externo, que eu também tenho a conta do Gmail externo, que o nosso Gmail institucional tem alguns entraves, né? Isso tudo é aprendizado para nós, né? Muito bem, então, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que quer fazer antes da gente fazer esse encerramento nesses 5 minutos finais? Sim, professor. Oi, Hamilton. Pode falar, por favor. Queria parabenizá-lo aí pelo lançamento do livro e parabenizar também aos empreendedores que discursaram aí para nós. Foi realmente bem edificante e bastante proveitoso. E, sem dúvida, também agradecer aí pela oportunidade de estar nesse evento importante e parabenizar aí todos os presentes e os organizadores do evento, tá? Obrigado. Eu que agradeço, Hamilton. Excelente. Assim, fico muito lisonjeado de você aí dos Estados Unidos nos assistindo, né? Eu não falei para vocês que tinha gente de fora assistindo. Então, assim, é muito bom, né? A gente... obrigado, viu? E é muito bom, né? Ver que realmente essa assistência nossa, né? Gente nos Estados Unidos, em Portugal, né? E tantos lugares do Brasil. Eu estava olhando a lista, né? Do Nordeste, do Sul do Brasil, né? Então, com certeza, é muito bom esses momentos, né? E eu sempre queria, a minha fala final vai nesse sentido, né? Queria dizer para vocês que nunca desistam, né? Da graduação ou de não fazer graduação, porque a gente também tem nessa sala, como eu comentei, de pessoas às vezes que têm essa opção ou não tem, né? Mas a maioria aqui é da área acadêmica, não importa. Tudo que a gente faz com zelo, né, com dedicação, né, com equilíbrio na vida, né, a gente consegue atingir alguns objetivos. Tem uma mentira, especialmente que o marketing fala, né, que a gente vai conseguir tudo. Não vai conseguir tudo. A gente vai conseguir algumas coisas, né, que é isso que é o bom da vida, né. Edgar Morin, né, que foi um filósofo que já morreu, francês, né, eu sempre cito ele, né, tem algo interessante que ele fala, né,
que é nesse sentido, né? O bom da vida é isso, né? Viver, né? E saber viver. E ele fala algo que é interessante, né? Que o sucesso não está naquilo que a gente conquista, no produto novo que a gente lançou, né, como no caso do livro, que eu sou tão apaixonado pelos livros, eu mesmo que fiz esse livro, né, pela paixão pelos livros, né, eu que cortei a capa dura, ele é capa dura, né? Ó. Então ele tem um rótulo, tudo foi eu que fiz, mas isso é legal, é objetivo atingido, mas não é isso que é a felicidade. A felicidade está no percurso, nas escolhas que a gente vai fazendo o tempo todo na vida, que pode ser mais feliz ou menos feliz. É isso que Edgar Morin fala, né? Quer dizer, não é o objetivo final que eu atingi, que é o mais interessante, ou aquilo que eu conquistei, nada disso. São as escolhas que a gente vai fazendo o tempo todo. A fala dele vai nesse sentido, né? Então, por isso que eu acho legal, né, terminar essa fala nesse sentido, né? Façam escolhas boas ao longo da sua vida, né? Vai ter momentos baixos, momentos altos, né? Mas não ache que tudo vai ser positivo, que não será, né? Infelizmente não será, especialmente nesse mundo, né, que nós vivemos, né? Pode ser que nós tenhamos sonhos e almejamos coisas diferentes que sejam possíveis, onde tudo vai ser positivo, mas atualmente a gente não consegue isso, né? Então vai nesse sentido essa minha fala para vocês, né? Continuem assim, continuem perseverando, estudando, né? A maioria são estudantes, né? Continuem aí estudando e fazendo o seu melhor e fazendo as melhores escolhas. Então fica aí a minha mensagem final. Eu queria agradecer a todos vocês pela excelente presença, né? Não tem como a gente bater palma, mas a gente pode bater palma talvez, né? Como os surdos fazem, né? Que é assim, né? Obrigado.